informando, prestando serviços para toda a região do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Na noite desta quinta-feira, 22 de novembro de 2018, o RDTV em mais uma edição especial, o debate com os candidatos à presidência da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, cada dia uma subseção aqui na nossa região. Ontem iniciamos o debate com os 3 candidatos à presidência de São Caetano do Sul. Hoje teremos aqui o debate com os 4 candidatos à presidência da maior subseção aqui do ABC, a subseção de São Bernardo do Campo. A apresentação minha, Leandro Amaral, aqui os trabalhos técnicos nos bastidores da Amanda Lemos, da Júlia Micali, Carlos Carvalho, toda a equipe aqui dando suporte, o Pedro, a Flória, o Ayrton Rezende, o George Garcia, todo mundo acompanhando essa nossa interação e, claro, agradecendo o senhor e a senhora que nos brinda todas as noites com a sua audiência, hoje de forma especial aos advogados de São Bernardo do Campo, uma classe importante, protagonista e pujante não só na região do ABC, mas também no estado de São Paulo. Vamos seguir a mesma dinâmica do debate de ontem. Serão 4 blocos aqui, sendo o primeiro e o último com as considerações comuns a todos os candidatos e o segundo e terceiro blocos com a pergunta entre os próprios participantes, os 3 candidatos e a candidata à presidência da OAB de São Bernardo do Campo. Lembrando também o que a gente destacou aqui ontem, normalmente neste espaço a gente marca a interação, a sinergia com você que nos acompanha aí na telinha e na telona do seu celular. Como é debate, vocês podem aí tranquilamente fazer toda a discussão aqui embaixo no nosso fórum de discussões, comentários, manifestar seu apoio, sua adesão, sua preferência, mas hoje nós não vamos interagir nominalmente como fazemos, até respeitando o espaço igualitário aqui a todos os candidatos à presidência da OAB. Entre os blocos, um rápido intervalo de 2 minutos. Nesses intervalos, também vamos marcar pela notícia, pelos destaques aqui da região do ABC, a reportagem sempre na voz do Carlos Carvalho. Tá bom, pessoal? Dito isso, vamos abrir aqui esse nosso primeiro bloco, inicialmente com as apresentações aqui, rapidamente, um breve currículo de cada um dos candidatos à presidência da OAB, da esquerda para a direita. Quero começar aqui com a doutora Lídia Martins Porfírio, advogada, formada na turma de 1991 da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, colaboradora da subseção desde 1987 e vice-presidente nas gestões de 2013, 2015, 2016, 2018. Na sequência, quero aqui apresentar Francisco Quirino, 49 anos, administração de empresas no ano de 2010, direito em 1998, pós-graduado pela ECA USP, pós-graduando em Direito de Família pela ESA, doutorado iniciado em 2016, estagiário do Ministério Público, Ministério da Fazenda Nacional, Procuradoria do Banco do Brasil e também Procuradoria da Conab, e falando também dos familiares, enfim, dando o destaque dele de São Bernardo do Campo, na Faculdade de Direito desde 1982. Na sequência, Cleiton Coutinho, advogado, especialista em gestão pública pela Universidade Federal do Grande ABC, membro efetivo da Comissão de Guardas Civis Municipais e Defesa Civil da OAB São Paulo, ouvidor e corregedor-geral da Secretaria de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo, coordenou o departamento jurídico do Sindesp, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, sócio do escritório de advocacia Ferrazone Coutinho, Sociedade de Advogados. E por fim, Dr. Luiz Ribeiro, advogado, formado em administração em 1990, graduado em Direito em 1997 pela FDSBC, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, inscrito na OAB desde 1998, especialista em processo civil pela PUC, foi membro da Comissão de Ética da 39ª Subseção e atualmente membro da Comissão de Honorários Advocatícios da OAB também São Bernardo do Campo, uma breve apresentação aqui dos candidatos à presidência da OAB. Dito isso, pessoal, quero mais uma vez agradecer
todo mundo que nos acompanha aqui nesta noite, interagindo conosco, você que está nos curtindo aí, compartilhe a transmissão para chegar ao maior número possível de pessoas, em especial aqueles que estão ligados direta e indiretamente à subseção de São Bernardo. Nesse primeiro bloco, a partir de agora, cada um aqui, de acordo com o sorteio prévio, terá 2 minutos para falar por que quer ser e por que é candidata a presidente da OAB de São Bernardo do Campo. Pelo sorteio, quem inicia a resposta é a chapa 1, Dr. Francisco Quirino. O senhor tem 2 minutos, candidato, para falar o porquê quer ser presidente da OAB de São Bernardo. Boa noite, candidato. Boa noite. Eu quero agradecer aqui Pode isso, tá? Isso, à vontade. Alô. Aí. Pois não, candidato, pode zerar aqui o cronômetro, 2 minutos. Boa noite, eu quero agradecer primeiramente à RDB, ao jornal, pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui debatendo as ideias e o futuro da advocacia nesse próximo triênio. Sou candidato de oposição à situação porque estou indignado e inconformado com a situação que se encontra os advogados da nossa comarca. Primeiramente, queria agradecer ao doutor Uriel Aleixo, ao doutor Gerson Gomes, à doutora Rosângela Negrão, à doutora Joyce de São Caetano e também a turma da minha mãe, de 1972, da Faculdade de Direito de São Bernardo, que foi a turma que mais atuou em prol da advocacia de São Bernardo, nos tirando da casa do advogado, que era ao lado da Cidade das Crianças, e nos trazendo para essa sede nova, aonde encontramos. Não tenho culpa de ter uma mãe que nasceu numa turma boa, que foi a de 82, e que tanto fez pela advocacia de São Bernardo do Campo. E estendo também os meus cumprimentos aos colegas aqui que estão debatendo conosco hoje, a Cleiton, ao doutor Luiz Ribeiro e a doutora Lídia, que são as chapas adversárias. Quero dizer a todos que esperem de nós uma situação de transparência de gestão, uma inovação e a implantação da anuidade zero, a implantação da OAB 4.0 na palma da sua mão, o acionamento da prerrogativa na palma da sua mão, e tudo isso de uma forma tranquila e transparente. As receitas e as despesas não serão como esta gestão, escondidas e lacradas. Serão abertas, disponíveis a todos os advogados que queiram participar. O meu abraço, e eu quero te dar um abraço, meu colega, no dia 29. Perfeito. Seguindo aqui a ordem previamente estabelecida através do sorteio, candidato agora da chapa 4, Cleito Coutinho, terá 2 minutos também para dizer por que quer ser presidente da OAB de São Bernardo do Campo. Boa noite, candidato, 2 minutos. Boa noite, Leandro Amaral. Agradecer ao Repórter Diário pela oportunidade que nos proporciona a todos os candidatos aqui de comparecer para um debate de ideias fraterno aqui e que acreditamos que vai ajudar a contribuir muito para a decisão dos nossos colegas advogados e as nossas colegas advogadas da subseção. Portanto, dizer que isso é um espaço importante, democrático, e que, nesse momento, nós todos devemos parabenizar o Repórter Diário por essa iniciativa. Cumprimentar também você, advogada, você, advogado que está nos assistindo, que vocês acompanhem o debate, acompanhem as nossas ideias, comentem, curtam, compartilhem, e, mais do que tudo, tirem suas conclusões do que é a renovação para a OAB de São Bernardo do Campo. A renovação é a chapa 4, a renovação é uma chapa que ela vem como novidade na OAB de São Bernardo do Campo. Nunca na OAB de São Bernardo houve uma chapa com tanta renovação como a chapa 4. Uma chapa propositiva que vem com um mote de campanha, mas é um mote que deve ser defendido por todos os candidatos aqui hoje, em qualquer momento, por qualquer advogado, que é as prerrogativas da advocacia. Prerrogativas nós não abrimos mão. Nós somos totalmente comprometidos e de uma forma indubitável que os advogados merecem uma atenção que atualmente nós entendemos que não tem. Não existe um plantão que de madrugada a prerrogativa está lá à disposição para atender um advogado que está atendendo um criminal na delegacia de polícia. Não existe plantão nem nos horários do expediente normal. Quando você está em dificuldade com o juiz,
com uma juíza que você não consegue despachar, o que acontece? Você acaba ficando sozinho. E a Chapa 4, portanto, ela está aqui. Nós vamos vencer as eleições para defender as prerrogativas dos advogados e advogadas de São Bernardo do Campo de uma forma que vocês nunca viram antes. Perfeito, tempo esgotado. Pela ordem, agora Chapa 2, doutor Luiz Ribeiro, também da mesma forma, porque o senhor quer ser presidente da OAB de São Bernardo. 2 minutos para a resposta, candidato. Boa noite, Leandro. Eu queria primeiro parabenizar o Repórter Diário por essa iniciativa. Boa noite aos colegas de classe que nos assistem. Boa noite aos nossos demais colegas que estão aqui presentes e participam desse debate. Eu entendo que a atual gestão, que já está o atual grupo que vem trabalhando pela OAB há 6 anos e que busca continuar mais 3 anos à frente da nossa sessão, não fez o que nós deveríamos, o que nós aguardávamos. Nós não precisamos de uma OAB de grupos. Nós precisamos de uma OAB forte, que não tenha vínculo, que não tenha nenhuma ligação com partidos políticos. Nós precisamos de uma OAB que lute pela valorização do advogado, que respeite o advogado, que faça com que todos sejam iguais, que não haja discriminação, que possamos trabalhar juntos, que possamos ter o mesmo objetivo. É inadmissível termos uma OAB que faça distinção entre os próprios colegas. Nós precisamos ter a classe unida, e infelizmente a classe ficou muito desunida. A advocacia sofre, a advocacia pena, a advocacia não é mais respeitada. Quando nós vamos falar com um juiz, nós não somos atendidos com o devido respeito, com a devida paridade que existe na Constituição Federal, com a devida paridade que existe na lei da advocacia. Todos somos iguais, deveríamos assim ser tratados. Pretendemos transformar a OAB, fazer com que agora o advogado resgate aquele valor que ele sempre teve. Vamos trazer de volta aquele prazer. Vamos mostrar que ser advogado é motivo de orgulho, é motivo de respeito. Não temos como continuar mais aceitando isso. Precisamos mudar São Bernardo. Dia 29, vocês, colegas que nos assistem, terão a possibilidade de fazer esta mudança. São Bernardo quer, São Bernardo exige, São Bernardo precisa. Vamos, juntos pela advocacia, fazer essa mudança para uma advocacia melhor. Perfeito, candidato. Tempo esgotado. Encerrando esse primeiro bloco, 2 minutos também para a candidata da Chapa 3, Lídia Porfírio, para falar por que ele quer presidir a OAB de São Bernardo do Campo. Candidata, 2 minutos. Boa noite, pessoal. Agradecendo ao Repórter Diário, aos candidatos das demais chapas, aos membros da nossa diretoria e todos aqueles que nos assistem, agradecendo especialmente a todo o apoio que nós estamos recebendo pela candidatura, primeira candidatura em 30 anos de uma mulher para o cargo de presidente da OAB. E acreditamos que em futuro próximo teremos aí a minha presença para encabeçar a OAB de São Bernardo do Campo. E por que uma mulher? Há 30 anos atrás tivemos a presença da primeira e única mulher que foi candidata e eleita para o cargo de presidente, doutora Marli Sestari. E agora, 30 anos depois, devido ao trabalho esmeroso, primordial que tivemos em frente à nossa gestão, eu fui galgada a trilhar esse caminho, com um apoio imensurável de toda a classe de advogados, de estagiários e dos acadêmicos que no futuro também virão compor esse time, para que fizesse parte desse grupo seleto aqui que se dispôs a trilhar esse caminho da advocacia à frente aí da nossa casa, dispondo de tempo e dispondo de uma porção de requisitos que são necessários para que uma pessoa possa exercer esse encargo. Então, somos os 4 aqui em São Bernardo do Campo que tivemos essa disposição. E por isso todos os candidatos aqui merecem o respeito, mas especialmente peço aí o voto de vocês na próxima quinta-feira. Avante, com coragem e inovação. Perfeito. Dessa forma, encerramos esse primeiro bloco. Nós vamos a um rápido intervalo. Lembrando que o intervalo também tem notícia. Abrimos espaço para o noticiário. Carlos Carvalho vai trazer atualizações.
cravados aí no relógio, 2 minutos, estaremos de volta com o segundo bloco, com a pergunta entre os candidatos. É o debate da OAB, subseção de São Bernardo do Campo, promovido aqui pelo Repórter Diário em parceria com você. Até já! Olá, internauta ligado no RDTV. Nesta quinta-feira, a Câmara de Ribeirão Pires reprovou as contas do prefeito Saulo Benevides em relação ao ano de 2014. Foram 12 votos contra as contas, 4 favoráveis e 1 abstenção do vereador José Nelson de Barros. Portanto, Saulo Benevides está inelegível pelos próximos 8 anos. Eu tive a oportunidade de conversar com ele logo após a votação e ele considera que a escolha dos vereadores, os votos dos vereadores, foram tomados por questões estritamente políticas e também disse que alguns deles se aproveitaram da situação para tentar alavancar o seu nome já pensando na eleição de 2020, não só em relação à disputa no Legislativo, pelas cadeiras de vereador, mas também a disputa para prefeito. Saulo Benevides também revelou que vai entrar na justiça para tentar reverter a situação e considera que o Legislativo de Ribeirão Pires teve 2 pesos e 2 medidas, já que as contas de Clóvis Volpi em relação ao ano de 2012 também foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Os pareceres são semelhantes, tanto das contas de Volpi quanto das contas de Benevides, porém, as contas de Volpi acabaram aprovadas no julgamento no Legislativo de Ribeirão Pires. Então, fica essa notícia de que Saulo Benevides foi julgado irregular as suas contas de 2014, portanto, ele está inelegível pelos próximos 8 anos. Mais detalhes você verá na versão impressa do RD que vai sair nesta sexta-feira e, lógico, no nosso site repórterdiario.com.br. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. Olá pessoal, isso aí, estamos de volta aqui agora para o segundo bloco deste debate com os candidatos à presidência da OAB, subseção de São Bernardo do Campo. Lembrando, os advogados irão às urnas no próximo dia 29 de novembro, lembrando obviamente aqueles que estão com as suas obrigações em dia, que estão aptos ao voto no próximo dia 29 de novembro. Nesse segundo bloco, espaço para pergunta entre os candidatos. Eu vou sortear aqui quem fará a pergunta e aí vai poder escolher quem responderá. Tem 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e também o mesmo tempo para a tréplica. Iniciando esse segundo bloco, quem será a primeira a fazer a pergunta? Doutora Lídia Porfírio. Doutora, quem a senhora vai proferir a pergunta? Vamos perguntar para o candidato Cleiton. Perfeito, 30 segundos. Doutor Cleiton, como que o doutor, na próxima gestão, caso eleito, vê a figura do jovem advogado? Como proporcionar para ele mercado de trabalho e novos cursos? Quais são as suas propostas da sua chapa? Cleiton, 2 minutos para a sua resposta. Bom, doutora Lídia, a pergunta é muito oportuna, porque o jovem advogado hoje, ele praticamente não é assistido, né? Ele acaba sendo aprovado. Quando a gente fala jovem advogado, é importante a gente ter em mente que nós estamos falando não da pessoa que tem uma idade relativa que está na juventude propriamente dita, mas aquele advogado que forma também com uma idade um pouco mais avançada e é aprovado no exame da ordem, só que depois ele se vê desamparado. Ele se vê como sou advogado agora, saí da faculdade, tive aquele amparo dos meus queridos professores, das minhas queridas professoras, mas agora estou no mercado de trabalho, mas sem saber como advogar, sem saber como iniciar
no mercado de trabalho sem saber como trabalhar isso de uma forma mais efetiva. Então, a Chapa 4, nós vamos trabalhar o jovem advogado de uma forma muito especial. O jovem advogado, ele vai ter a atenção dos advogados que têm mais experiência na subseção e querem trabalhar isso. Hoje eu conversei com o Dr. Jário, que é um ex-presidente da Ordem, uma pessoa fantástica, e que ele falava para a gente sobre isso, que antigamente tinha uma relação muito bonita na OAB entre o jovem advogado, entre o advogado mais experiente. Essas coisas nós não podemos perder. Nós temos que retomar esse elo e nós vamos retomar. Mas, para além disso, nós vamos trabalhar a formação. Tem várias coisas que envolvem esse questionamento, doutora Lídia. A formação para o PJE, para ter facilidade em peticionar e aprender a peticionar no Tribunal de Justiça, no TRT, no TRF, enfim. Hoje nós modificamos a forma de trabalhar da advocacia e esse mecanismo moderno tem que ser acompanhado pelo jovem advogado. Para além disso também, nós vamos dar suporte. A Comissão de Jovem Advogado vai ter uma missão especial, que é de dar um suporte de formação para esses advogados, e eles vão ter um atendimento específico na OAB para não ficar à mercê dessas situações de improviso. Doutora Lídia, 1 minuto para a sua réplica. Então, Cleiton, Dr. Jairo bem lembrou. No começo, quando viemos para essa casa nova, havia sim um fluxo muito grande de jovens advogados e estagiários na nossa casa. E isso a gente vem tentando retomar aos poucos nessas gestões por conta de um grande período aí de ostracismo que tivemos. Então, eles estão voltando para casa e, inclusive, com muitos cursos, foram mais de 500 eventos realizados na nossa casa, nas gestões, e também o nosso banco de profissionais, ele conta hoje com quase 1.000 currículos cadastrados. Então, isso demonstra que o jovem está voltando, está utilizando as nossas plataformas para cadastrar os seus currículos, e lá também ele está sendo convidado a trabalho. E temos um feedback muito bom nesse sentido. Dr. Cleiton, 1 minuto agora para a sua tréplica. Então, você, jovem advogado, você, jovem advogada, que estão assistindo o debate, a doutora Lídia traz números aqui expressivos e até entendo que possa haver um esforço da OAB nesse sentido, mas não basta só o esforço, tem que atingir você. Na prática, você tem que sentir que todos esses números estão te alcançando como advogado. E você, advogado, você, advogada, vocês que são jovens advogados, que acabaram de ser aprovados no exame da ordem, vocês sentem esse amparo institucional da nossa 39ª subseção quando vocês se deparam com as coisas na prática? Quando vocês se deparam na realidade com isso, vocês sentem esse amparo? Eu acredito que a resposta é não. Então é por isso que a Chapa 4, Prerrogativas Não Abrimos Mão, vai também trabalhar de uma forma muito especial o jovem advogado para atender essas demandas, vocês se sentirem realmente amparados institucionalmente. Um abraço. Perfeito. Doutora Lídia, como cada candidato tem a possibilidade de 2 participações, 2 perguntas e 2 respostas, então até para dar mais fluidez, doutora Lídia segue fazendo pergunta. Agora, qual candidato, doutora Lídia? Vamos perguntar para o doutor Luiz. 30 segundos. Doutor, boa noite. Em relação às comissões setoriais, hoje na OAB nós temos mais de 70 comissões instaladas. Como que o senhor pretende, caso eleito, na próxima gestão, realizar esse comando das comissões, a participação dos advogados e trazer para a nossa subseção um número tão expressivo de comissões como já existe? Doutor Luiz, 2 minutos agora para a sua resposta. Doutora Lídia, excelente pergunta. Realmente, quem pesquisa o site da OAB vai ver que nós temos 77 comissões. E isso demonstra uma grandiosidade na quantidade de comissões. Mas elas trabalham, elas fazem efetivamente, elas têm efetividade, elas dão algum retorno para o advogado? Por exemplo, quem for pesquisar vai descobrir que nós temos a Comissão de Consumo na Internet. Colegas, pensem qual o efeito prático que esta comissão nos traz. Mas não temos só ela. Temos a comissão de honorários e sucumbência, que por coincidência eu entrei em contato com o atual presidente, o nosso colega Dr. Luciano. Perguntei ao Dr. Luciano,
O senhor tem participado, que tem desenvolvido esta comissão nesta gestão? A resposta que ele me deu foi, nada, doutor. Falei, mas por quê? Porque não tive amparo da nossa presidência. Então não adianta nós termos comissões que não funcionem. Não adianta você ter quantidade e não ter efetividade. O importante é termos comissões fortes. Que comissões nós vamos implantar? Todas as que se fizerem necessário para o bem da advocacia. Não podemos esquecer ética, prerrogativas, jovem advogado. Comissão de honorários de sucumbência é uma comissão que deveria ser muito forte. E digo isso porque faço parte dessa comissão na OAB São Paulo. É a comissão que, quando nós temos os nossos honorários arbitrados aviltantemente, a OAB entra como amicus curiae nos processos para defender os advogados. É esse tipo de OAB que nós precisamos. É uma OAB que tenha comissões não apenas em quantidade, mas efetivas. Comissões que lutem pelo advogado, comissões que respeitem a advocacia. Quantidade não significa qualidade. Quem dera tivéssemos 77 comissões, todas atuantes, todas efetivas, todas trazendo retorno para a advocacia. Pode ter certeza que teremos comissões que funcionem. Doutora Lídia, a senhora tem agora 1 minuto para a sua réplica. Realmente, pessoal, às vezes existem comissões que os presidentes são nomeados e não conseguem desenvolver um trabalho. Inclusive, temos hoje o caso de uma diretora que é ativa ainda entre nós e que está na chapa do Dr. Luiz e que, infelizmente, por problemas pessoais, ela não pôde conviver na gestão e trabalhar com aquele afinco que a gente espera. Então, isso é uma coisa que realmente pode acontecer. Mas, das mais de 70 comissões, tenho certeza, a maioria delas trabalha e com muito afinco, muitas vezes até com recursos da própria comissão, para executar e realizar congressos e palestras e encontros, simpósios nas mais diversas áreas, trazendo sempre aquele amparo para os advogados, tanto os mais velhos como os mais novos, em cursos presenciais também e também transmitidos. Doutor Luiz, 1 minuto para a sua tréplica. Podemos ver que a doutora Lídia mencionou efetivamente a Comissão de Cultura, porque estamos falando em cursos, em treinamento, talvez uma das comissões que tenham efetividade dentro da nossa subseção. Mas lembremos, são 77 comissões, não são uma, não são 2, não são 3. Não adianta termos apenas 3 comissões que trabalhem. Temos, como foi lembrado pela doutora Lídia, uma atual diretora da subseção, que exatamente por não ter tido espaço na gestão, acabou deixando de exercer o trabalho pelo qual ela gostaria de ter feito. Então não é apenas termos comissões, não é apenas irmos à OAB e sermos diplomados como presidente de comissão. Se o presidente não tem essa efetividade, não consegue arregimentar o grupo e ele está disposto a trabalhar, compete ao presidente alocá-lo na melhor maneira para o bem da advocacia. E não apenas termos comissões para termos quantidades. Perfeito, tempo esgotado. Vamos seguir aqui sorteando quem fará a próxima pergunta. Doutor Francisco Quirino. Doutor, a quem o senhor dirige a sua pergunta? A doutora Lídia. Perfeito, 30 segundos para a pergunta. Doutora Lídia, sobre questões de propostas na campanha, a senhora vê isso como os políticos veem, que fazem propostas somente para ter propostas e não cumpri-las, ou a senhora faz propostas e pensa cumpri-las? Doutora Lídia, 2 minutos para a sua resposta. Boa pergunta, candidato. Sim, nós sempre pretendemos cumprir tudo aquilo para o qual nos propusemos. Muito embora, muitas das vezes, e é bom que o advogado que esteja nos assistindo saiba disso, são questões que não envolvem só a subseção, são questões que às vezes envolvem a seccional e que, muito embora seja desejo da subseção executar esta ou aquela melhoria, nem sempre a nossa proposta ela é recepcionada. Mas sim temos interesse e temos muitas propostas que elas são plausíveis e capazes de serem realizadas. Não tem nenhuma proposta mirabolante que não possa ser concretizada na nossa gestão.
As nossas propostas envolvem muito da tecnologia, do avanço científico, da educação continuada, na realização de cursos, palestras, eventos que tragam os advogados, as suas famílias, na área de esportes, de lazer, de suporte da CAASP, de fortalecimento da nossa gestão, enfim, tudo é sempre possível de ser feito. Relembrando, a subseção, a direção, ela não é somente da diretoria. A OAB é de todos. Então, nós precisamos, como o doutor Luiz relembrou, tem que haver uma efetiva participação. Muitas vezes a pessoa ser nomeada e ela não exercer o cargo ou não executar, também depois ela não pode requerer daquela gestão que cumpra, porque a OAB é de todos nós, é uma bandeira que todos proclamam. Então, vamos participar, venha você, jovem, venha você, advogado da melhor idade, venha você, estagiário, acadêmico, que daqui a pouco chega, venha fazer parte da OAB e fazer possível que a gestão cumpra as suas promessas efetivamente. Perfeito, tempo esgotado. Doutor Francisco, 1 minuto para a sua réplica. Bom, na verdade o discurso é muito bonito, mas em 2009 a doutora era vice do doutor Davanzo, e foram feitas 21 promessas de campanha, entre elas, Hospital do Advogado, eu vou ler, gestão junta seccional para a criação e o mesmo seja, nem enfermagem foi criado. Se te criasse enfermagem, já estava bom demais para nós, mas nem a enfermagem foi. Também era proposta, já em 2009, novo advogado e anuidade. Promover condições para que o novo advogado seja incorporado no mercado de trabalho. Você vê que até hoje não cumpriram. Bom, aí tem. Essa é a melhor. Administração democrática. Está lá. Decisões que possam ser colegiadas. As decisões nós sabemos, todos nós, São Bernardo, que são as portas fechadas e decidida por 5. Bom, o que mais? Relações institucionais. Eu tenho mais ainda. Olha que engraçado aqui. Ó. Assistência judiciária. Gestão junto à Prefeitura Municipal para a realização de convênio. Não foi feito. Tempo, candidato. Então, vocês veem o seguinte, é tudo promessa, meu amigo. Doutora Lídia, 1 minuto para a sua tréplica. Doutor, a gente verifica e constata que o doutor leu, mas talvez não tenha prestado atenção. Todas as nossas promessas, e não foi em 2009, que 2009 eu não fui vice de ninguém, isso foi em 2013, são propostas que, como eu falei no bloco anterior, na fala anterior, são propostas que dependiam da seccional, da qual o doutor, no começo da sua candidatura, apoiava, para que elas fossem efetivadas. Então, era gestão em que se conseguisse a efetiva construção do Hospital do Advogado. Mas não foi possível devido a aquelas nossas propostas não foram recepcionadas pela seccional. Então é por isso que a gente convida você que está nos assistindo para que venha reforçar. E ao contrário, gestão da Davanzo nunca houve gestão tão aberta quanto a nossa. Venha participar e concluir com a sua própria visão que isso é uma verdade absoluta. Perfeito, doutora. Doutor Francisco, mais uma rodada de pergunta. A quem o senhor dirige o seu questionamento agora? Tem mais outro bloco, né? Isso aí. Esse é o segundo bloco do senhor. Pode escolher ou o doutor Cleiton ou o doutor Luiz. Tá. Tem que escolher um dos dois. E um dos dois, exatamente. Tá, eu vou para o doutor Cleiton. Doutor Cleiton, 30 segundos para a sua pergunta. Doutor Cleiton, a questão do perfil de um candidato a presidente da subseção, o senhor acha que tem que ser um modelo a ser seguido? O senhor acha que, hipoteticamente, um candidato que esteja sofrendo representações na comissão de ética tem condições de representar a classe? Um candidato que usa fake news, notícias falsas, porque a criatividade na comunicação é uma coisa, a verdade usando a criatividade é uma coisa, mas a notícia falsa. O senhor acha que esse candidato tem condições de representar a classe? Como é que o senhor vê o perfil de um candidato ao presidente de subseção? Doutor Cleiton, 2 minutos para a sua resposta. Obrigado pelo questionamento, doutor Quirino. Eu vejo como que um presidente, quem se propõe a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, deve ser pessoa da maior índole, da mais bem intencionado possível, e mais que isso, que queira de fato atender aos advogados e advogadas, que tenha sede de resolver os problemas
cotidianos da advocacia, da nossa subseção. E aí, quando eu vejo que aconteceu a pergunta sobre algumas promessas que às vezes acontecem, a gente tem que tomar muito cuidado com as propostas que nós fazemos durante uma eleição, porque olha que coisa, depois de tanto tempo, vem aqui de novo uma pergunta sobre o que foi propagado numa campanha de 3 anos atrás. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a Chapa 4, ela propõe coisas que são possíveis de serem feitas. Nós não queremos o voto do advogado a todo custo. Nós não queremos o voto da advogada a todo custo. Nós queremos o voto seu como um voto de confiança, como um voto de mudança, como um voto de renovação. Está aí a prova de que a OAB precisa mais do que nunca de renovação. E não é só aqui não. Precisa de renovação no estado de São Paulo. E aí nós vamos apoiar o Leonardo Sica, número 14, o candidato que está aí para renovar, foi presidente da ASP também, merece o nosso apoio. Então o perfil do candidato para a presidência do OAB é o perfil que queira trabalhar para a nossa classe, queira trabalhar para os advogados e advogadas, e realmente não cabe nesse perfil pessoas que tenham uma conduta que não seja uma conduta condizente com a conduta ética do OAB, com a conduta ética da advocacia e com a conduta que eleve o nome da nossa ordem, da nossa augusta ordem. Então, é assim que a Chapa 4 vai trabalhar, é assim que nós queremos o apoio de vocês. Obrigado pela pergunta. Doutor Francisco, 1 minuto para a sua réplica. Bom, eu agradeço e penso da mesma forma. Nós apoiamos o Sergei, número 16, porque representa, entre as suas propostas de gestões, propostas possíveis de serem feitas. Como a nossa, as 6 propostas que fizemos serão implantadas em 2019, se eleito. Infelizmente, há isso no nosso meio e nós precisamos estar atentos. O advogado é aquele que pesquisa a jurisprudência, pesquisa as leis. Vocês têm que pesquisarem as promessas. Quando uma pessoa promete dependendo de outro, não vai ser cumprida. Então, uma promessa que depende de um seccional, primeiro, precisa saber se tem apoio. Então, prometer por prometer, como foi feito e como vem sendo feito nas campanhas da situação atual, é o que acontece. Nada foi feito porque nada há que tenha sido elaborado pensando no advogado na situação atual. Doutor Cleiton, 1 minuto para a sua tréplica. É isso, a questão da democracia ela pressupõe a alternância de poder. Então essa situação no estado de São Paulo, da continuidade pela continuidade, de mandatos sucessivos mandatos, e que isso se estenda também nas subseções, através de candidaturas que representem a continuidade, e aí não é nenhuma questão de ordem pessoal com nenhum dos candidatos, mas é uma questão da renovação, é a questão da democracia, é a questão da alternância de poder, é a questão que nós, como advogados e como advogadas desse país, nós não podemos sucumbir à ideia de que o poder ele vicia as instituições a ponto das pessoas irem ficando. Eu acho que 2 mandatos na OAB está ótimo. Passou disso, vai viciando a forma de trabalho no executivo. Então, por isso, tem que ter alternância de poder. Obrigado, candidato. Mais uma rodada. Quem fará a pergunta agora é o doutor Luiz Ribeiro. Doutor Luiz, a quem o senhor dirige a sua pergunta? Doutora Lídia. Perfeito. 30 segundos para a sua pergunta. Doutora Lídia, uma situação que nós temos de desconhecimento, como o nosso colega doutor Francisco Quirino falou, essa caixa preta que há na OAB, se refere-se às contas da nossa subseção, principalmente no tocante ao estacionamento. Nós não sabemos o estacionamento, a arrecadação que ele tem, não sabemos a destinação que ele tem, nós temos receitas provenientes de cópias, ou seja, o advogado não tem noção nenhuma. Por que não há essa transparência dessa gestão que já dura há 6 anos? Doutora Lídia, 2 minutos agora para a sua resposta. Candidato, a transparência é total e, se perguntado, será respondido. O estacionamento, ele é cobrado já um valor bem inferior e justamente por conta de haver o seguro. Muito embora tenha sido colocado como propostas estacionamento grátis,
Isso não é possível porque o estacionamento precisa gerar renda para que ele se mantenha. E temos que verificar também o seguinte: no estacionamento, nós temos a gratuidade de 15 minutos para uso na farmácia e total nos cursos regulares que nós temos na nossa subseção. Todos os congressos e simpósios, normalmente, ou o estacionamento é gracioso, ou o estacionamento é cobrado também a um valor simbólico. A renda obtida do estacionamento, bem como de cópias, elas são utilizadas para as despesas ordinárias da casa. Não há caixa preta nenhuma. Nós não somos avião, não estamos sobrevoando na nossa gestão, nós somos uma gestão muito pé no chão e todas as nossas contas estão aprovadas pela seccional. Todo valor que é arrecadado, ele é depositado em conta. Não há nenhuma possibilidade de nenhum valor que seja arrecadado, seja com cópias, com estacionamento, quando é cobrado. Relembrando as opções da gratuidade que colocamos, que ele não vá para a conta da OAB e lá sejam prestadas para a seccional e aprovadas todos os anos. Estão à disposição de quem quiser fazer a conferência delas. Pessoal, utilizem o nosso estacionamento, utilizem inclusive para a farmácia e sabendo que é o único estacionamento da região onde ele não é cobrado para cursos. Muito obrigada. Doutor Luiz, 1 minuto agora para a sua réplica. Doutora Lídia, não estamos desconfiando em hipótese alguma de que seja feito algo ilícito, algo irregular. Até porque o tesoureiro, eu tenho uma estima por ele enorme e tenho certeza e convicção que ele não iria fazer isso, bem como toda a atual diretoria. Quanto à responsabilidade, quanto a serem pessoas idôneas, isso não há o que se discutir. Tenho apreço por todos os nossos colegas e respeito muito, tanto a doutora quanto a atual gestão, no aspecto pessoal, não tenho o que duvidar. Todavia, o questionamento que faço é que, já que se falou de uma gestão transparente, como o próprio Dr. Francisco Quirino relembrou, proposta, dentre as 21 propostas de 2012, das quais apenas 30% foram cumpridas, por que essa transparência não existe? Por que não é mostrado? Porque o advogado tem a necessidade de ir perguntar. Se a gestão é aberta, se a gestão é transparente, deveria estar no site de acesso ao advogado, uma maneira clara, não obscura. Doutora Lídia, 1 minuto agora para a sua tréplica. Igualmente, doutor, sabemos que todos aqui são pessoas idôneas, pessoas do bem e que não há nenhuma desconfiança. Realmente, as contas estão abertas, as contas estão à disposição de todos. Nossa subseção conta com funcionários que são da OAB, conta com a líder, conta com o tesoureiro, como o doutor falou, pessoa super idônea, e não há nada o que se esconder. A colocação da prestação de contas no site será uma proposta que vamos levar, vamos verificar essa viabilidade, e uma das propostas da Chapa 11, inclusive, é a transparência, e nós concordamos com a transparência, não temos nada contra a transparência, até pelo que é o nosso trabalho, tanto nosso que estamos na gestão, como de qualquer candidato que possa ser eleito, ele é um trabalho voluntário, ele não é remunerado e, inclusive, muitas vezes, o próprio advogado que vai atender prerrogativa, por exemplo, ele paga estacionamento e despesas do próprio bolso. Perfeito. E lembrando, neste bloco e também no próximo, cada candidato faz 2 perguntas e responde a 2 questionamentos. Como o Dr. Cleiton e também a doutora Lídia já fizeram 2 respostas, obrigatoriamente a pergunta do Dr. Luiz será dirigida agora ao Dr. Francisco. O senhor tem 30 segundos, Dr. Luiz. Dr. Francisco Quirino, o vosso companheiro de chapa, Dr. Evandro, ele é presidente da Comissão de Relacionamento ao 3º TRF. E o colega candidato é presidente da Comissão do Sertanejo e da Comissão do Direito Militar, dentre as 77 comissões que temos. Doutora Lídia disse que o problema da criação da comissão seria talvez os presidentes que não teriam a dedicação total. Gostaria que o colega, que é presidente então de 2 comissões, pudesse confirmar ou dizer por que vossa comissão não atua ou não é bem dessa maneira. Doutor Francisco, 2 minutos para a sua resposta. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, doutor Luiz Ribeiro, de esclarecer isso de uma vez. Na verdade, eu faço parte de 3.
Eu criei, idealizei todas elas, a de sertanejo, porque vinha junto com o saudoso Eloy Carlone, com vários movimentos de sertanejos, para criar essa comissão em relação ao direito do sertanejo. Também criei a comissão de direito militar e também criei a pós-graduação e graduação no exterior. Realmente eu faço, Luiz Ribeiro, aquilo que é me permitido. Se nada me é permitido, é nada que eu faço. É exatamente assim. As coisas que eu pedi e protocolei, como aulas de dança, aulas de inglês, foram protocoladas, até hoje não foram respondidas. E também, já pegando um ensejo, que eu tenho alguns minutinhos, eu protocolei recentemente pedindo sobre esclarecimento das finanças de 2016, 2017, do estacionamento e do correspondente bancário. Porque, se vocês não sabem, o correspondente bancário, ele está dentro do nossa sala e aquilo não é uma agência bancária. O correspondente bancário é uma entidade particular, conveniada com a OAB, que faz repasses de valores sobre as transações feitas naquele lugar. E também eu sei disso, por quê? Porque o senhor que fez a implantação do correspondente bancário era um que estava fazendo nenhum negócio meu. Então eu conheço, mas eu não pude, em razão do sigilo bancário, não consegui obter as informações de quanto é arrecadado pelo correspondente bancário. Mas eu pedi essas informações já faz 15 dias e eu gostaria, a doutora Lídia falou que prestaria contas disso, e eu gostaria de ter isso respondido por escrito. É princípio da administração. Faço por escrito e recebo por escrito. Não recebi nenhum telefonema de quanto. E outra, a chapa 1, nós temos como tesoureiro um contador, advogado e contador. Enquanto da chapa... depois só vai ter mais um minuto. É uma líder, uma funcionária que Doutor Luiz, 1 minuto para a sua réplica. Bom, doutor Francisco, pelo que eu pude entender, então, parece-me que não é realmente essa facilidade como está sendo demonstrado. Parece-me que nós temos algumas dificuldades de gestão que vem se acompanhando e com a qual nós não concordamos que deva continuar. Infelizmente, a verdade vai ao tempo aparecendo. O que nós temos como proposta, e acho importante deixar claro, é o que eu disse anteriormente, fortalecimento das comissões. Não adianta termos comissões. Dr. Francisco agora é uma prova disso. Criou 3 comissões, buscou trabalhar nessa gestão aberta a todos, e mesmo nessa gestão aberta, que sempre atendeu a todos, não teve êxito. Então parece-me que os candidatos não têm essa mesma intenção demonstrada pela atual gestão de transparência. Todos querem a transparência. Precisamos melhorar isso e fortalecer as comissões para que tenhamos o resgate da advocacia são bernardense. Doutor Francisco, 1 minuto para a sua tréplica. E doutor, eu quero aproveitar que a partir do momento que lançamos a chapa 1, eu renunciei todas elas. Todas as minhas comissões eu renunciei. É difícil, viu, meu colega, você criar, idealizar algo que não existe e você ter o desapego de largar. É difícil. Eu confesso que foi difícil esse processo comigo. Porque você, principalmente meu colega que é presidente de comissão, sabe do que eu estou falando. Então eu quero dizer o seguinte, na nossa gestão Chapa 1, as comissões setoriais ou comissões especiais estarão no site da transparência. E você, meu colega, seja do grupo do Luiz Ribeiro, seja do grupo aqui do Cleiton, seja até da Lídia, vai lá se candidatar. Nós temos que permitir que o advogado seja incluso na OAB. É a inclusão que eu busco. É o OAB 4.0 na palma da sua mão. Estacionamento gratuito dá sim. Candidato. Perfeito. Só quero aqui, antes da nossa última rodada deste bloco, primeiro agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanham, por isso que a gente fica de olho no celular. E só para destacar, repito para a nossa audiência rotativa, como é um debate, a gente não abre para participação dos nossos internautas. Mas o comentário de vocês, a interação de vocês é fundamental. Primeiro, serve para nortear os candidatos. Os 4 estão aqui, ou eles diretamente, ou a assessoria deles, monitorando essas respostas, que pode muitas vezes até pautar uma das perguntas dos candidatos, tendo em vista aqui que a pergunta é de tema livre para cada um dos candidatos, como está sendo neste bloco e como será no próximo. E é importante também para que outros advogados que estão acompanhando esse debate
possam ver esse debate que acontece em paralelo através do comentário de vocês. Por isso que essa participação é fundamental, embora hoje, de forma excepcional, a gente não cite nominalmente nenhum dos internautas aqui, aos quais a gente presta toda a nossa vênia, todo o nosso respeito e o carinho, porque estão em plena noite de quinta-feira, prestando atentamente aqui todos os seus olhares a essa discussão tão importante que fala do futuro da OAB, de uma cidade tão importante quanto São Bernardo do Campo e de uma subseção também tão pujante como essa. Para fechar esse bloco, como disse, cada um com direito a 2 questionamentos, a 2 respostas. Agora, por fim, obviamente, Dr. Cleiton Coutinho fará sua pergunta. Lembrando, Dr. Cleiton, só a doutora Lídia, que já respondeu 2 vezes, não pode responder. O senhor dirige a pergunta a quem inicialmente? Eu dirijo a pergunta ao Dr. Francisco Quirino. 30 segundos para a sua pergunta. Dr. Francisco Quirino, acerca da transparência ainda, tá? Transparência. O que você acha que pode ser feito na OAB de São Bernardo, na nossa subseção, para garantir essa transparência dessa caixa preta que não é do avião, que a gente sabe da idoneidade de todas as pessoas, e não é disso que nós estamos falando, mas para que as pessoas tenham acesso. Nós somos advogados, nós precisamos ter acesso às contas da OAB anualmente. Dr. Francisco, 2 minutos para a sua resposta. Bom, primeiramente eu queria de novo agradecer ao Sergei pelo todo o apoio, ao comitê do Sergei pelo apoio, pelo acolhimento à nossa chapa. E meu colega, vote 16, vote Sergei. E eu queria dizer o seguinte, nós usamos essa metáfora, né, de caixa preta, mas na verdade o que nós estamos querendo é que seja colocado lá. Eu acho que não tem nada que impeça de colocar lá quanto gasta com isso, quanto gasta com energia, quanto gasta com luz, quanto gastou nos coquetéisinhos que foram feitos para vereadores, lá, palestrantes, quanto foi gasto disso. Eu acho que isso não tem nenhum problema, desde que foi feito de uma forma regular. Agora, se o pagamento é de uma forma irregular, eu acho que tem que esconder. Eu só vejo um motivo para se esconder, é que os pagamentos são feitos de forma irregular. Não há outro motivo. Eu protocolei, insisto e confirmo os colegas, eu tenho esse protocolo. Protocolei e já faz mais de 15 dias, a doutora Lídia hoje aqui veio e disse que nós teríamos, se pedíssemos, e eu quero essa informação. Eu acho que é um direito meu, como advogado inscrito em São Bernardo, de obter essa informação. E nós temos esse propósito de fazer o portal de transparência total. As nossas reuniões de diretoria, eu quero fazer um auditório. Não vejo nenhum problema, alguma situação, exceto alguma situação delicada, que seja algum colega que queira tratar isso reservadamente. Mas as outras eu não vejo uma situação para que a diretoria faça reuniões de portas fechadas. Então, penso que a gestão atual teve 6 anos para fazer esse portal de transparência. 6 anos. Não quis fazer. Essa é a realidade, meu colega. Não quis fazer e não quer fazer. Porque se quisesse, já teria me informado. Eu protocolei, já teria me informado. Não quis e não quer. Vote na oposição. Tem 3 chapas brigando por oposição. Vote em uma delas, meu colega. Dr. Cleiton, 1 minuto agora para a sua réplica. É isso, pessoal. Nós não temos dúvida que a OAB precisa de mais transparência. Quando nós dizemos que precisa de mais transparência, a Chapa 4 vai criar um aplicativo que vai possibilitar a cada advogado, a cada advogada que tem a possibilidade, com um simples toque no seu celular, no seu computador, de ir lá e acessar as contas da Ordem dos Advogados da subseção de São Bernardo do Campo. Isso é uma coisa que não tem como mais se admitir que não seja dessa forma. Nós estamos no ano de 2018 e a população tem acesso às contas da Câmara, Tribunal de Contas fiscaliza. Nós não queremos fiscalização da OAB porque somos pessoas idôneas, os advogados têm condição de fiscalizar, mas queremos que os advogados tenham acesso às contas da advocacia, às contas da OAB, para poder fiscalizar, dar a sua opinião, enfim, e participar. Então, não só a prestação de conta, mas o orçamento vai ter a participação dos advogados da subseção de São Bernardo. Perfeito, tempo esgotado. Doutor Francisco, 1 minuto agora para a sua tréplica. Essa proposta do APP também é uma proposta que está conosco, que é o que eu tenho falado, que é a OAB 4.0, onde vai estar tudo lá. O advogado que quiser se cadastrar
se candidatar a presidente de subseção da comissão, vai poder, ou membro de comissão, vai ser totalmente transparente, as regras vão estar lá, as contas têm que estar lá. Nós não somos, meus colegas, apenas pelo direito de ser mais, nós não somos apenas mais do que contribuintes, nós somos muito mais que isso, nós somos uma classe, temos 6 mil advogados, e desses 6 mil estão excluídos da ordem, muitos não participam. Nós não vendemos comissões, eu não tenho nenhum colega me apoiando porque prometi comissão, não tenho ninguém. As comissões, eu afirmo para o colega, as comissões serão escolhidas pelo site. Você vai lá, nós vamos fazer uma sabatina e você vai escolhido pela sua competência em atuar com a comissão. Tempo esgotado. Dr. Cleiton agora, obviamente, pergunta vai ser dirigida ao Dr. Luiz. 30 segundos para a sua pergunta. Dr. Luiz, como você vê e o que você pretende fazer, a chapa de vocês pretende fazer em relação à questão das prerrogativas que são tão violadas todos os dias e de uma forma inacreditável, os nossos advogados são desassistidos de uma forma absurda, são juízes que acham que estão fazendo favor ao despachar com os nossos colegas, são, na mesma forma, Ministério Público, desembargadores e assim vai. O que vocês pretendem fazer nesse sentido? Dr. Luiz, 2 minutos para a sua resposta. Dr. Cleiton, quem puder ver nossas propostas factíveis, não são 21 propostas que não serão cumpridas, são apenas 9 com as quais nós efetivamente iremos trabalhar, verá que a nossa proposta número 1 é a defesa intransigente das prerrogativas. É inadmissível o que acontece com a advocacia em São Bernardo do Campo e em demais comarcas, mas nossa atuação será efetiva em São Bernardo do Campo. Você tenta despachar com o juiz, você é obrigado a marcar hora. Você vai ser atendido por um serventuário, você tem dificuldades de um atendimento adequado. Como o colega lembrou inicialmente, você vai numa delegacia, você não é atendido, não é aceito da maneira adequada. A representatividade do advogado foi esquecida, foi abandonada. Infelizmente, isso aconteceu porque a gestão atual se preocupou com questões políticas. Não políticas de ordem, políticas partidárias. E nós pretendemos manter uma OAB totalmente apartidária, sem interesse político, não pretendo me candidatar a nenhum cargo, estou aqui para defender o advogado. Atuo há 20 anos na advocacia, sou aquele advogado que vai no fórum, que preenche guia, que encosta o umbigo no balcão, que sabe os problemas que a advocacia enfrenta. Sei as dificuldades de um levantamento de guia, sei como sermos tratados junto ao banco, sei as necessidades que nos são pedidas. Vejamos, por exemplo, um caso absurdo. Nós temos um advogado em São Bernardo do Campo, que ele é cadeirante, tem dificuldade de acesso. Ele não consegue ter acesso ao fórum de Diadema, porque lá a acessibilidade é dificultada. O que São Bernardo faz por isso? Nada. Ah, mas pode-se dizer, não compete a São Bernardo. Falta a união entre as subseções. Nós, unidos, juntos, seremos mais fortes. Precisamos interagir, trocar conversas com as demais subseções em prol da advocacia. Precisamos voltar o respeito ao advogado. Dr. Cleiton, 1 minuto para a sua réplica. A chapa 4 traz como mote principal prerrogativas, não abrimos mão. Nós temos batido muito forte na questão da prerrogativa, porque para nós é uma questão de honra que o advogado seja bem tratado no exercício da sua função. O advogado, ele é longa-manos do Estado. Ele não pode ser submetido a um tratamento que não seja um tratamento de total respeito, seja onde ele estiver sendo atendido no exercício da sua função como advogado. E por isso que nós batemos tão forte na tecla da prerrogativa. E mais que isso, eu quero me dirigir a vocês, procuradores, procuradoras do município. Nós sabemos da dificuldade que vocês têm no dia a dia de atuação de vocês. Vocês que são a advocacia pública, que merecem total respeito, vão ter todo o amparo também da OAB, para serem atendidos e uma atenção voltada especial para vocês, que são tantas comissões que vocês viram aí, quase 100 comissões, e ninguém discute o trabalho também desse importante trabalhador com o advogado público. Tempo esgotado. Dr. Luiz, 1 minuto para a sua tréplica. Uma das propostas de 2012, da atual gestão que está buscando continuar no mandato, era reativar o plantão de prerrogativas 24 horas por dia, 7 dias por semana, via celular. Quem for buscar lá no material de propaganda de propostas, verá que era uma proposta
factível, afinal, não depende da seccional. Como a doutora Lídia disse, realmente algumas propostas ficam em dependência da seccional. Mas aparentemente o advogado inteligente que é, conhecedor dos seus direitos, sabe que para implantar essa prerrogativa basta boa vontade. E aí, para isso, precisamos de colegas dedicados, colegas que tenham espaço dentro da OAB, colegas que possam ter realmente uma OAB aberta, onde a OAB se preocupe com os colegas, e não apenas, como bem lembrado, crie uma comissão apenas para dizer, você tem esta comissão, você é presidente dessa comissão e você não trabalha. É importante que tenhamos prerrogativas fortes, sim, e este é o nosso objetivo número 1. Veja nossas propostas. Perfeito. Desta forma, encerramos mais um bloco, o segundo bloco entre os candidatos à presidência da OAB de São Bernardo do Campo. Mais uma vez agradecendo a todos os comentários, centenas aqui, quase milhares já de comentários nesta noite. Como disse, repito, os candidatos aqui estão monitorando as assessorias e o objetivo é justamente esse, fomentar a discussão. O debate vai acabar daqui a pouco, mas os comentários, os temas vão continuar pulsantes no dia a dia de São Bernardo do Campo até a eleição do próximo dia 29. Vamos a mais um rápido intervalo com notícias, 2 minutos aí marcados no relógio, voltaremos para o terceiro bloco e seguiremos com a pergunta entre os candidatos. É o debate no Repórter Diário entre os candidatos à presidência da OAB São Bernardo do Campo. Voltamos já. Para você que está ligado no RDTV, a Federação Paulista de Futebol sorteou hoje os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano de 2019, a principal competição das divisões de base do Brasil, que vai ocorrer em janeiro de 2019. E o ABC terá representantes nessa competição, inclusive com 2 cidades da região sendo sedes. Então vamos conferir agora quais são esses grupos e quais times da região que vão participar. No grupo 22, que será sediado em São Bernardo do Campo, estarão o Esporte Clube São Bernardo, o ABC do Rio Grande do Norte, o São Bernardo Futebol Clube e o CSA de Alagoas. No grupo 25, em Mogi das Cruzes, estará o União, o Santos, o São Caetano e o Sergipe. No grupo 29, em Diadema, o Água Santa, o Atlético Mineiro, o Aquidadoense, de Mato Grosso do Sul, e o Jacobina, da Bahia. E no grupo 32, em São Paulo, a Portuguesa, Paraná, Santo André e Volta Redonda. Lembrando que essa Copa São Paulo de Futebol Júnior começa no dia 3 de janeiro e vai até o dia 25 de janeiro, data da final lá no Pacaembu, uma das ações de celebração do aniversário da capital. Mais informações você verá no nosso site reporterdiario.com.br. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu. Voltamos com o debate com os candidatos à presidência da OAB, subseção de São Bernardo do Campo, a maior da região do ABC. Neste terceiro bloco, também pergunta de candidato para candidato. Vamos sortear aqui quem vai iniciar esta rodada de perguntas. Candidato Francisco Quirino. Candidato, a quem o senhor dirige a pergunta? Eu vou dirigir a pergunta a... Cadê? Alô. Eu vou dirigir a pergunta ao doutor... Cleiton. 30 segundos. Dr. Cleiton, na gestão do Dr. Uriel, o estacionamento era R$1. E segundo o Dr. Uriel, esse R$1 era exatamente para se pagar o seguro do estacionamento. Com as gestões do Dr. Davanzi, que a doutora Lídia está na atual gestão, se passou para R$4. Sendo que é um decreto municipal onde foi cedido o estacionamento, que diz que não pode ter cobrança, não pode ter exploração do estacionamento. O senhor considera que atualmente é uma exploração ou não? Dr. Cleiton, 2 minutos para a sua resposta. É realmente muito caro o valor que é pago, se pensar a anuidade que o advogado paga aí para a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse retorno
ele tem que vir, indubitavelmente, das diversas formas. E uma das formas é estacionamento. E não é só esse o problema, viu, doutor querido? Lá também, cartão é um problema passar cartão lá, viu? Então, além do preço, nós temos a dificuldade até nisso, né? Com a Chapa 4 vai ser diferente. Pode esperar, a partir de 1º de janeiro, nós vamos fazer uma mudança em relação a esse estacionamento. Nós vamos rediscutir, olhando o orçamento da OAB, o porquê que um estacionamento da nossa Ordem dos Advogados custa R$ 4,00 e é dessa forma para se fazer o pagamento. Esses dias eu tive lá na sala de apoio do fórum e precisei de digitalizar um documento, 40 e tantos centavos. Então essas coisas não vai existir com a Chapa 4 na OAB de São Bernardo. Ainda tem 1 minuto para sua resposta. E ainda para dizer o seguinte, que nós precisamos caminhar objetivamente para uma OAB que olhe para o advogado. Nós já temos uma estrutura de um prédio, você lembrou bem, o doutor Uriel fez uma gestão de R$1 que mudou tanto de lá para cá, que o advogado tem que pagar R$4 no estacionamento, chega correndo para fazer audiência, ou deixa o carro naquele terreno ali próximo que é utilizado como estacionamento e sai correndo para chegar numa audiência, ou vai pagar R$4 de estacionamento. E tem a questão do cartão que você não tem como pagar. Então, essa questão do Xerox, vai ficar cobrando advogado cafezinho. Chega lá no fórum, uma fichinha, olha, qual o número da sua OAB, doutor? Né? E cobrando do advogado lá, olha, você tem direito a uma fichinha do café. Sabe, eu acho que nós temos que voltar ao tempo, do tempo que o advogado era mais prestigiado na OAB. Doutor Francisco, 1 minuto para a sua réplica. Bom, o doutor Uriel, todos conhecem o doutor Uriel, ele teve na gestão do doutor Ferdinando Credídio, foi presidente de ordem, foi conselheiro seccional e cobrava R$1 apenas. E nós vamos dizer a você, meu colega, vai ser por 4 horas gratuito ao advogado inscrito em São Bernardo do Campo, fixando uma taxa depois que exceder esse horário, essas 4 horas, porque é um tempo suficiente para o advogado ir, resolver ali as suas petições, a sua audiência, para que não crie uma situação do advogado ir lá, pôr o carro lá e deixar o dia inteiro lá, somente para isso. Quanto às questões que não dá, porque depende daquela receita, nós vamos fazer um orçamento nosso enxuto. Nós vamos fazer dia 29 de janeiro, eu quero que você vote na Chapa 1, e no dia 1º de janeiro vai ser o primeiro ato nosso liberar o estacionamento. Doutor Cleiton, 1 minuto para a sua tréplica. Eu não vou prometer que dia 1º de janeiro nós vamos fazer isso, porque a gente precisa, obviamente, tomar pé das finanças da Ordem dos Advogados, com a responsabilidade que assumiremos nesse sentido. Mas digo para vocês com toda certeza que nós vamos rever a situação do estacionamento, sim, concordo com o doutor querido nesse sentido, precisa ser feito. E mais do que isso, nós vamos discutir a questão do ônibus para carregar os advogados e levar os advogados de um fórum para o outro, para a Justiça do Trabalho, para o Tribunal Regional Federal, e de uma forma que precisa ser muito clara, saindo dos locais que privilegiam o advogado no seu dia a dia de trabalho. Não é tão simples a vida do advogado e a gente precisa desburocratizar a ordem. Precisa de partir para a prática, a gente precisa de entender a realidade do advogado e da advogada. A gente precisa entender o que o advogado passa no dia a dia, e isso é só advogando. Você não vai saber isso se você não pegar uma guia para poder ir lá no balcão. Se você não fizer o cotidiano do advogado, você não vai saber o que ele passa. E é isso que a Chapa 4 vai fazer. Tempo esgotado, candidato. Doutor Francisco, a quem o senhor dirige a pergunta agora? A doutora Lídia. 30 segundos. Doutora Lídia, como foi dito em relação das promessas passadas que dependiam do seccional para a implantação dessas promessas, então, na verdade, seria, vamos dizer, um compromisso, não é nem promessa, né? Não vai fazer, vai depender de outro. O que a senhora vai fazer e o que depende da senhora para o jovem advogado e os advogados que estão retornando sem depender do seccional para implantar a subseção? Doutora Lídia, 2 minutos para sua resposta. Doutor, o que vamos fazer é o que já temos feito. Quem faz 500, 600 eventos num ano não pode ser
conectado aí com o adjetivo de inoperante. Isso é mentira. Isso reflete, doutor, o total desconhecimento de vocês. Dos 15 candidatos que compõem as outras 3 chapas, 3 foram presidentes de comissão. Todos os outros demais ainda não têm esse preparo, essa vivência. Então tudo é muito fantasioso, tudo é muito colocado como uma realidade que na realidade, caso algum de vocês seja eleito, na realidade não é assim. A partir de 1º de janeiro, como o Dr. Cleito falou, tomando pé do que realmente é, nós veremos que existe uma diferença muito grande entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Sendo assim, faremos o que temos feito. Muitos cursos, muitos congressos gratuitos, muitas e muitas e muitas palestras, muitas e muitas e muitas ações. E só quem não vive, só quem não está ali todos os dias, é que pode vir com um tipo de argumento desse, dizendo que ali nada é feito, que o advogado não é recepcionado, sendo que na gestão da Vanzo é que foi restabelecido este vínculo que foi perdido justamente nas gestões anteriores, cujos nossos candidatos aqui se reportaram. Então você que está ouvindo a gente, volte. Se há 10 anos atrás não foi mais permitido que venha para a OAB, nos últimos 6 foi sim. Então venha participar das comissões e venha de forma efetiva. Não venha para ser somente um figurante ou ter um cartão para postar e apresentar. Muito obrigada. Deputado, doutor Francisco, 1 minuto para a sua réplica. Bom, os colegas viram que a pergunta foi muito objetiva, muito sincera e muito transparente. Eu perguntei: o que a senhora fará pelo jovem advogado e o advogado que está retornando sem depender da seccional? E nós vimos a resposta. Ou seja, traduzindo, eu vou traduzir para o colega: nada, não há proposta. Você, meu colega, depende, sabe do quê? Do nossa proposta número 6. E eu vou ler para o colega. Aliás, número 5. Será montada uma estrutura física de cowork, ou seja, de um escritório para o colega ter lá, poder advogar. Nós vamos proporcionar ao colega que possa advogar, de ter a sua clientela, porque o advogado pode fazer muitas palestras gratuitas. Isso não lhe traz clientela, meu colega. O que te traz clientela é a ordem te retornar a sua mensalidade paga, a sua anuidade paga. Nós temos que ter esse compromisso. Tempo esgotado, candidato. Doutora Lídia, 1 minuto para a sua tréplica. Ao contrário do que o doutor afirma, a OAB é muito aberta e ela proporciona, sim, o networking, que é uma das coisas que praticamente em todas as cerimônias de entrega de carteira a gente frisa a necessidade do jovem advogado vir compor e estar na casa, que é ali aonde ele hoje, efetivamente, depois de implantado o processo judicial eletrônico, é ali onde ele vai encontrar aquele que pode ser seu colega de trabalho, aquele que pode ser seu empregador e aquele que pode ser um advogado que venha participar consigo de um escritório. E é aí onde a gente prepara, porque não basta só a academia. Para isso, a OAB disponibiliza tanto em cursos e palestras para que o advogado venha e que ele possa efetivamente ter contato com outros advogados e criar esse network que tão foi preconizado aqui pelo nosso colega. Perfeito. Mais um candidato a fazer pergunta. Candidata Lídia Porfírio. Doutora Lídia, a quem a senhora dirige a pergunta? Ao doutor Francisco. 30 segundos. Doutor Francisco, o senhor colocou a participação sua em 3 comissões. Se as suas comissões elas foram criadas e o senhor criou 3, de onde que vem essa afirmação do senhor dizer que não tem espaço? Por que as outras comissões realizam tanto e realizaram tanto e a sua o senhor diz que foi impedido de realizar? Pode nos confirmar aí a veracidade da sua afirmação? Doutor Francisco, 2 minutos. Eu não sei, eu acho que eu tenho que levar isso como uma brincadeira de mau gosto às vezes. Porque, na verdade, doutora Lídia, a senhora própria é uma pessoa que retalha nós lá dentro da ordem. Ora.
Se eu não fiz, não pude fazer, o doutor Elias está ali do outro lado também, que é uma pessoa também que retalha. Entendeu? É muito bom no futebol. Futebol ele pode ser muito bom. Mas para comissões, eu quero que vocês respondam. Eu tenho um protocolo de aula de danças, não foi permitido. Depois vocês plagiaram isso e tentaram implantar e não conseguiram, porque graças a Deus, quem cria a ideia é aquela pessoa que estuda, sabe como fazer. Quem plageia não sabe. Ele plagiou, ele copiou. Então, aulas de inglês também fiz, protocolei, está protocolado lá. Não tive resposta até hoje. Sim ou não? Então, tudo que se faz, meu colega, você que é presidente de comissão sabe que eu estou falando a verdade. O doutor Luiz Ribeiro está aqui do lado, também sabe que é verdade. O doutor Cleiton também sabe que é verdade. Tudo que nós queremos fazer é podado. Nós precisamos realmente de uma advocacia destemida, inovadora, que tenha coragem. E outra, eu não me referi a network. Network é um relacionamento. Eu me referi, na resposta passada, anterior, a co-work. Co-work é escritório. Network é relacionamento. Então, até esses conceitos básicos, a situação não sabe o que é, porque nunca implantou, nunca teve a vontade, nós temos que ter boa vontade. A ordem está como está, porque não tem gestores com boa vontade. Pensam nos seus próprios deleites. Entendeu? Suas mentes estão em outros locais. Nós estamos aqui para atender a você, meu colega. Vote 1 e vote consciente que essas 6 metas nossas de proposta de gestão serão implantadas. E nosso tesoureiro é contador, não é um funcionário da ordem. Doutora Lídia, 1 minuto para a sua réplica. O doutor, ele fala determinadas coisas aí que realmente não correspondem à verdade, não. A Casa do Advogado, a Casa da Cidadania, ela foi construída numa época em que a OAB tinha 2.000 advogados somente. Hoje, ela tem beirando ou mais que 6.000 advogados. Então, o espaço, realmente, ele não foi implantado para atender que o advogado tivesse um espaço. Mas isso que ele diz que não pode atender lá, isso daí não confere a verdade, até pelo que ele nunca tentou atender ninguém na OAB. E lá ele pode atender e terá toda a disposição dele, como sempre tiveram todos, a possibilidade para o work e para tudo o que precisar. São Bernardo do Campo é excelência em atendimento para o advogado. E isso em todos os setores da casa. Tempo esgotado. Doutor Francisco, 1 minuto para a sua tréplica. Bom, meu colega, se isso é verdade que a doutora Lídia está falando, os meus colegas que têm comissão, eu renunciei a todas, são mentirosos, como eu. São todos mentirosos. Doutor Luiz é um mentiroso, doutor Cleiton é um mentiroso, todos nós somos mentirosos e a verdade está desse lado. Se é desse jeito, se tudo está bom para você, você não tem nenhuma reclamação, não tem nada para reclamar, o seu voto é na doutora Lídia. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, se você, no fundo do seu coração, você sabe que tem coisa errada, que precisa melhorar, que a classe precisa ser defendida, que a classe precisa ser, que tudo precisa ser inovado, precisa dar transparência às coisas. E outra, eu tenho o protocolo das coisas, viu, doutora Lídia? Eu fiz por escrito. Como fiz por escrito, o pedido de abertura e de informação, que é direito de informação, eu não entrei ainda com a ação de prestação de contas contra a subseção. Mas é um direito meu de fazê-lo. Sempre esgotado, candidato. Lembrando a quem nos acompanha, neste bloco, como foi no anterior, cada candidato tem direito a 2 perguntas e também a 2 respostas. Doutora Lídia, pode manter com o microfone. A quem a senhora dirige a pergunta agora? Vamos perguntar para o doutor Cleiton. Pois não, 30 segundos. Doutor Cleiton, em relação a palestras e cursos na OAB, qual é a proposta da sua comissão? O que o doutor pretende fazer nessa gestão, caso eleito? Doutor Cleiton, 2 minutos. Primeiro, doutora Liz, dizer que não é uma proposta da comissão, proposta da chapa 4. Nós vamos criar um centro de formação para os advogados e advogadas na subseção de São Bernardo. Formação para a gente é para valer. Nós não vamos ficar nesse negócio de chama uma palestra, faz uma palestra com 5 advogados e nós temos, viu, doutora, falando o número preciso, 5.812 advogados na nossa subseção de São Bernardo do Campo.
e nós vamos tratar cada um e cada uma com o respeito e a atenção que vocês merecem. Nós não vamos ficar com essas palestras que não chegam para vocês, como não chega para mim, como não chega para nenhum dos doutores. São esses e-mails atravessados, e formação é coisa séria, é multidisciplinar. Nós queremos trabalhar diversos temas que interessam a advocacia, mas interessa a sociedade também. Nós queremos dialogar, tirando a OAB do ostracismo de si mesma, tirando a OAB de uma gestão burocrática e levando na realidade para o advogado. E é isso que a Chapa 4 vai fazer a partir do dia 1º de janeiro na OAB em São Bernardo. Portanto, doutora Lídia, nós vamos criar um centro de formação, nós vamos dialogar com todas as subseções do grande ABC e vamos conversar, porque a ESA, ela funciona, mas é uma coisa também muito distante da advocacia. Você é advogado da nossa subseção, que já participou dessas formações, vocês sabem do que eu estou dizendo. Então nós vamos criar de uma forma interativa, moderna, chamando de fato para que o advogado possa vir fazer uma formação na UAB. Então nós vamos criar um centro de formação com profissionais capacitados, profissionais estruturados para atender aos advogados e advogadas da nossa subseção. E com isso a formação vai ser para valer em São Bernardo do Campo a partir do dia 1º. Doutora Lídia, 1 minuto para a sua réplica. Realmente, doutor, é muito importante a sua fala, até que demonstra muito respeito aos demais candidatos, e isso é muito importante aqui. E relembrando, tudo isso que o doutor está falando já acontece na UAB. Todos os cursos, todas as palestras, voltados para o jovem advogado, para o estagiário, para o acadêmico. Então, quando o doutor ele vier e participar mais da UAB, ele vai ver que, por exemplo, a comissão do jovem advogado, ela realiza quase toda semana eventos onde há palestras e onde há reuniões da comissão. E vai também verificar que a maioria das comissões, elas realizam congressos, às vezes 2 congressos por ano. Às vezes é tanto evento que a gente não consegue nem atender a demanda das comissões com datas. Então você que está aí, que participa, faça aqui a sua manifestação nesse debate tão maravilhoso entre os candidatos e demonstre ao Dr. Cleiton tudo que é feito na nossa subseção. Tempo esgotado, doutora. Dr. Cleiton, 1 minuto agora para a sua tréplica. A doutora Lídia fala como se fosse um mundo, a OAB, o mundo das maravilhas. Todos nós somos advogados e entendemos a dificuldade do dia a dia. Né? Você é advogado, você é advogada, você sabe o que passa no dia a dia. Essas formações, um monte de formação. Você se sente contemplado com elas? Esse modelo de formação da OAB está correto para você? Então eu acho que ou nós estamos míopes, ou nós estamos vivendo num mundo totalmente diferente. Outra coisa, para a Chapa 4, você que ouviu aqui da doutora Lídia, que presidente de comissão, quem tem representatividade na OAB, para nós não. Todos vocês que participam como membros das comissões também são importantes para nós. Para nós, todos vocês que vão à OAB, que entram lá dentro, que fazem parte de um corpo que é a classe da advocacia no município de São Bernardo, no estado de São Paulo, no Brasil, para nós são importantes. Nós vamos tratar vocês com respeito. Tempo esgotado, mais uma rodada de pergunta. Desta vez, o candidato Luiz Ribeiro será o autor da pergunta. Lembrando que só o candidato Cleiton respondeu 2 vezes, portanto, é o único que não pode responder. A quem o senhor dirige a pergunta, doutor Luiz? Doutora Lídia. Perfeito. 30 segundos para a sua pergunta. Doutora Lídia, eu tenho acompanhado todos os candidatos, não apenas como candidato também, mas principalmente como advogado interessado na classe, preocupado espero que seja eu, mas vai que não seja, quem será o nosso próximo gestor, porque dia 30 nós continuamos todos advogando, estamos todos do mesmo lado. A disputa eleitoral encerra no dia 29. Não vislumbrei nenhuma proposta de vossa chapa. Qual a proposta que se pretende apresentar aos colegas, além do continuismo? Doutora Lídia, 2 minutos para a sua resposta. Doutor, não existe continuismo, até pelo que é a primeira vez que eu me candidato a este cargo. Há 30 anos venho colaborando com a OAB. E vou confessar aqui, pouco vejo os demais candidatos participando das coisas. E também vou colocar o seguinte, a OAB ela está com a porta aberta
para atender aquele que queira dela participar. Nós não podemos obrigar ninguém a participar. E se os próprios colegas que são candidatos pouco participam, eles também não podem exigir e nem afirmar que a OAB é uma maravilha, porque lá eles não estão para saber. É lógico que a gente quer cumprir todas as metas. E elas são metas possíveis. Atender ao jovem advogado, como já atendemos, a criação de mais salas para atendimento dos advogados com ampla rede de serviços ali que possa ser utilizado, os cursos, as palestras. Todas as sextas-feiras, há mais de 2 anos, nós temos curso gratuito pela manhã com a professora Irma. Quase todas as sextas-feiras. Nós temos também Comissão do Direito do Trabalho, que segunda-feira atende no help jurídico, com casos concretos. A comissão do acadêmico do jovem advogado reúne mais de 800 membros. E todas as nossas propostas relativas ao jovem, ao advogado de mais idade, à implantação das técnicas eletrônicas, elas estão sendo cumpridas, e isso rotineiramente. Nós fomos a primeira subseção, a realizar cursos e dar amplo e efetivo apoio para o advogado quando é da implantação do processo eletrônico. E isso, quem está aí do outro lado, pode confirmar. Gente, confirma aí nas redes sociais. Tempo esgotado. Doutor Luiz, 1 minuto agora para a sua réplica. Doutora Lídia, causa-me surpresa esse tipo de falta de propostas, porque o que eu vejo, aparentemente, é uma valorização de cursos. Vamos fazer cursos, vamos fazer curso de Direito Civil, vamos fazer curso de Direito do Trabalho, temos palestras, usamos o estacionamento para ter capacidade para mais palestras, para convidados. Efetividade não está sendo vendo. O nosso colega Luciano Pereira, que é presidente da Comissão de Arbitramentos Honorários Advocatícios e Sucumbência, não conseguiu trabalhar na atual gestão. Eu, particularmente, que trabalho nessa comissão em São Paulo, porque não tive espaço em São Bernardo do Campo. Nós não tivemos, porque não fazemos parte do grupo. Podemos falar mais. Fortalecimento das comissões setoriais, proposta de 2012. Aprimorar a comunicação, site, revista e TV local. Só comecei a receber internet, e-mails, a partir de 2 semanas atrás com as eleições. Proposta efetiva, o que existe? Doutora Lídia, 1 minuto para a sua tréplica. Doutor, as propostas, elas estão sendo colocadas e sim debatidas. É lógico que a gente não faz propostas milaborantes e nem coloca coisas, como os demais candidatos, que são impossíveis de ser cumpridas. O fortalecimento das prerrogativas, o fortalecimento das comissões, o apoio ao esporte, ao jovem advogado, ao advogado de melhor idade, as práticas eletrônicas e os cursos, isso são as propostas. Eu não preciso ficar aqui enumerando para o doutor, porque quem acompanha o nosso trabalho na OAB sabe que isso é continuidade. E somente quem não acompanha ou quem não está por dentro, como os demais candidatos, infelizmente, é que não sabem do que acontece. Então fica aqui um convite para os doutores, para que nas sextas-feiras compareçam ao curso que temos de Direito Civil. Vão à reunião que acontece de portas abertas. Vá lá conosco todas as sextas-feiras de manhã, a diretoria, ela está lá à sua disposição. Muito obrigada. Doutor Luiz, obrigatoriamente agora a pergunta ao doutor Francisco. 30 segundos para a sua pergunta. Doutor Francisco Quirino, nós podemos perceber que a chapa 3 tem propostas que não foram cumpridas desde 2012. Já passaram-se 6 anos, e quando nós falamos em continuismo, falamos do mesmo grupo, não necessariamente o presidente. Quem está tentando a eleição é o mesmo grupo que está cuidando da nossa querida OAB desde 2012. Vossas propostas serão efetivadas ou também serão apenas um sonho de verão? Doutor Francisco, 2 minutos para a sua resposta. Eu agradeço a oportunidade, Luiz. Na verdade, você vê que o Hospital do Advogado não foi uma proposta minha, mirabolante. Foi da chapa 3, que era a chapa 4. Agora é a atual chapa 3. Não vi nem a enfermagem disso. As nossas propostas, por exemplo, a que causa mais impacto a chapa da situação, é a anuidade zero. Esse programa já existe. Eu estou fazendo
o colega que é formado em administração sabe muito esse termo que eu vou usar, benchmarking. O que é isso, meu colega? É trazer algo que já existe, como foi feito no sistema Toyota. O Toyota foi lá, visitou lá como que era feita a fábrica de Henry Ford, viu como é feito todos os processos de produção e trouxe e formou o sistema Toyota de produção que nós temos hoje de melhor aí no mundo. Bom, é isso que eu fiz. Eu fui pesquisar em outras subseções do país e encontrei isso. E o Sergei, que eu apoio, também encontrou a Procuradoria da Prerrogativa, que está instalada lá na seção de Goiás. A seção de Goiás inovou. Ela paga, é um concurso, uma seleção pública, que cria um procurador de prerrogativas. E essa é a proposta do Sergei, na chapa 16. E nós vemos que o Marcos, que dá as costas, porque ele deu as costas para o ABC, e não teve essa proposta durante 6 anos. E aqui em São Bernardo, nós vamos com a proposta, palestra. Eu queria só, já que vai ter palestra, doutora, leva as pipocas também. Entendeu? Tem que levar as pipocas, porque o advogado precisa do apoio institucional. Você, meu colega que está me assistindo, você precisa do apoio. E a instituição não nos dá apoio. A instituição não nos dá espaço. Eu estou dizendo, tinha 3 comissões e não me davam espaço. E nunca me deram. Nunca me deram. Doutor Se Luiz, tivesse, vocês iam ver o que eu ia tempo fazer. esgotado do doutor Francisco. Doutor Luiz, 1 minuto para a sua réplica. Doutor Francisco Quirino, realmente não podemos ficar apenas com cursos e palestras. O jovem advogado precisa mais do que isso. O advogado sênior, o advogado da melhor idade, o advogado que está no começo da profissão, o advogado que já está no meio da profissão, aquele advogado que está para se aposentar com as novas tecnologias, todos precisam de um apoio, não apenas palestra. Vejam as nossas propostas, visitem o nosso Facebook, nós deixamos claro as propostas. Não são propostas mirabolantes, são propostas que dependem da subseção. Não adianta você fazer um planejamento, você apresentar um programa de propostas que você já sabe que depende da seccional. Se você sabe que depende da seccional e você insere essa proposta no seu planejamento, no seu programa, ou você está sendo malicioso ou você está sendo injusto com os colegas. Sejamos honestos, façamos propostas que possamos cumprir. Não podemos apresentar o que sabemos que não depende de nós. O jovem advogado terá um tratamento diferenciado, além de custo e palestra. Francisco, 1 minuto para a sua tréplica. O doutor Luiz Beiro tem a nossa total concordância nessa questão. Nós temos que fazer aquilo que podemos executar. Porque prometer, como foi prometido nas campanhas passadas pela chapa da situação, em seus diversos momentos, e não foi cumprido, é brincar com a advocacia. É brincar com você, meu colega, que depositou o seu voto de esperança de algo melhor. E é isso que nós trazemos. Todas as nossas 6 propostas para 2019 serão implantadas se eleito em 2019. Se você não tem, é só entrar no meu Facebook, lá, Juntos Somos a OAB, e você vai lá olhar as propostas que foram elaboradas. O nosso tesoureiro é um advogado que é contador. Não é, infelizmente, uma funcionária da OAB, líder, que faz esse papel. E outra, vou dizer mais, mirabolante eu gostaria de ser se dissesse aos colegas, tempo esgotado, candidato. Gratuito. Tempo esgotado. Agora, para a última rodada de pergunta, obrigatoriamente o doutor Cleiton Coutinho. Só lembrando, doutor Cleiton, excepcionalmente aconteceu um fato inusitado aqui. O doutor Luiz não respondeu nenhuma vez. Então, obrigatoriamente, as 2 perguntas serão endereçadas ao doutor Luiz para que todos perguntem 2 vezes e respondam 2 vezes. Portanto, pode começar a primeira pergunta. Obrigado. Eu quero primeiro aqui dizer que eu ia fazer a pergunta para a doutora Lídia. E não é por nada pessoal, mas é porque é a pergunta sobre a mulher advogada. E acho extremamente respeitoso uma candidata mulher advogada a gente fazer a pergunta para ela. Mas como não posso, vou fazer para o doutor Luiz. O que vocês pretendem fazer para efetivamente a mulher advogada ter protagonismo na OAB de São Bernardo? Protagonismo. Doutor Luiz, pode passar o microfone do Cleiton. Isso, 2 minutos, doutor Luiz, para a sua resposta, por gentileza. Bom, doutor Cleiton, isso para nós acho que já demonstra na formação da nossa chapa que nós estamos preocupados não em valorizar a mulher, porque a mulher não precisa ser valorizada, a mulher precisa ser respeitada.
A valorização não é da mulher, é da advocacia. Não importa o sexo, não importa credo, não importa a formação política, não importa a cor. A advocacia como um todo tem que ser respeitada. A mulher advogada, ela não precisa ser valorizada. Ela já tem um valor suficiente por ser uma advogada, por estar nesta brilhante profissão. O que ela quer é respeito. Ela quer ser tratada não por ser mulher, não por estar de uma situação diferenciada ou qualquer que seja. Ela quer ser tratada igualmente, de maneira igual. Todas as nossas propostas estão exatamente nesse sentido. Tratamento igualitário entre homens, mulheres, religiosos, partidos políticos. Não vamos fazer distinção. A mulher advogada precisa de respeito. Nós iremos trabalhar para que as prerrogativas dessas mulheres, assim como dos homens, sejam respeitadas. Nós vamos trabalhar para que a mulher tenha participação maior e efetiva, trazendo-a para uma gestão aberta, o que infelizmente hoje não acontece. Basta ver a nossa chapa. Estamos com 3 mulheres na chapa. Por coincidência, agora a atual gestão, acaba vindo também com 3 mulheres. Resolvemos fazer um fato inédito. Pela primeira vez na advocacia, a nossa chapa acaba tendo uma formação mais feminina do que masculina. Infelizmente, não dá para fazermos tudo o que é possível. Não vamos apresentar propostas mirabolantes. Iremos sim brigar pelo respeito, brigar pela dedicação, mostrar que a mulher advogada deve ser respeitada por ser advogada principalmente. A mulher advogada não busca valorização, ela busca respeito. E isso nós buscaremos. Tempo esgotado, doutor Cleiton, 1 minuto para a réplica. Vocês, colegas advogadas, estão vendo aí a diferença da chapa 4 para as demais, né? Para nós, a mulher advogada precisa de respeito, isso é uma obrigação. Na valorização da mulher advogada, tem uma série de questões que o Dr. Luiz não coloca aqui. A mulher tem uma série de funções que exerce durante o dia, que é sextupla jornada, né? Chega em casa, ainda tem uma série de situações por conta do machismo, por conta de homens que acham que não pode numa pia lavar louça, e a mulher tem que ficar lá fazendo tudo, né? Então tem uma situação que a OAB também precisa de cuidar disso, cuidar das mulheres advogadas no sentido de atender. Tem mulher que sofre violência doméstica. Eu fui no julgamento do Tribunal de Justiça, estava lá sendo julgado o caso de uma servidora pública do Judiciário que tinha sido agredida pelo marido juiz. Então a gente não pode fugir desse debate. Esgotado. Doutor Luiz, 1 minuto para a sua tréplica. Desculpe, doutor Cleiton, mas eu entendi que a pergunta era para mulher advogada. Não entendi que a pergunta era para decidirmos e entender que a OAB tem que resolver o problema da mulher na sociedade. São 2 situações distintas. Eu não estou me candidatando a prefeito, não estou me candidatando a vereadora, a deputado, a senadora, a presidente, a governadora. Eu não estou buscando um cargo político. Eu estou buscando a representatividade da classe advocatícia. A minha preocupação como presidente da ordem será permitir que a mulher advogada seja respeitada. Não que as mulheres não devam ser. Estamos falando num aspecto profissional. Se o colega está entendendo que a ordem, que compete à ordem, adentrar as residências, verificar violências e acolher, isso eu entendo que é a função do advogado ou da advogada. A ordem tem que trabalhar com a advocacia. Ela não pode apenas querer resolver todos os problemas sociais. Tem sua função social, sim, mas há limites e devemos estar bem atentos a eles. Esgotado. Cleiton, mais uma pergunta, 30 segundos para o seu questionamento, como destacamos ao doutor Luiz. Bom, doutor Luiz, ainda respondendo antes da questão, nós dirigimos a mulher advogada, sim, a questão, o doutor distorceu para um contexto social maior que também nos interessa. Queria que o doutor falasse acerca da anuidade, qual a proposta da chapa do doutor em relação à anuidade dos advogados. Doutor Luiz, 2 minutos. Doutor, com devido respeito à proposta do nosso colega Francisco Quirino, eu não vou prometer anuidade zero, porque primeiro o valor da anuidade não é competência da subseção. O valor da anuidade é o conselho seccional que vai arbitrar. Concordo que é elevada, concordo que pagamos mais do que deveríamos, concordo que pagamos pelo que talvez não recebamos. Esta é outra situação. São dois entendimentos, 2 posições que eu vejo como diversas. A anuidade compete à seccional fixar o valor. O que nós podemos fazer,
e aí compartilho da proposta do Dr. Francisco Quirino, é buscar meios para que o valor que nós desembolsamos seja, de alguma maneira, trazido ao advogado. Podemos ver convênios, que aliás foi uma proposta de 2012 da chapa da atual gestão, ampliação dos convênios. Talvez os colegas não saibam, mas eu também desconheço quais os convênios que existem. Então não basta apenas fazermos promessas dizendo que vamos diminuir a anuidade ou que vamos zerar a anuidade. Não estou discordando do colega Dr. Francisco Quirino, mas é uma proposta que ele entende que é factível. Eu espero, caso ele ganhe, que realmente cumpra, porque, como todos os advogados, também arco a minha anuidade. Só entendo que são duas situações que devemos deixar bem claro. Não prometo mexer na anuidade. Não compete a mim, como presidente da subseção, alterar valor de anuidade. Competência do Conselho Seccional. Prometo, sim, buscarei meios para que possamos reduzi-la de maneira de descontos ou participações, algo que possa retornar ao advogado. Mas não tem como alterar valor de anuidade. Competência do Conselho Seccional. Dr. Cleiton, 1 minuto para a sua réplica. Realmente a competência é do Conselho Seccional e não queria ouvir do doutor que, como presidente da nossa 39ª subseção, vai reduzir o valor da anuidade dos advogados. Mas queria ouvir que a chapa tem compromisso, como a chapa 4 tem e vai fazer a partir do 1º de janeiro, já está fazendo agora, aliás, vamos continuar fazendo, um compromisso de, junto à seccional, cobrar que seja reduzida assim a anuidade e que tenha mais retorno efetivo, que a gente não fique pagando R$4 de estacionamento, que a gente não fique pagando o xerox na sala do advogado lá em até 10 folhas, 15, parece bastante razoável que o advogado não tenha que ficar pagando ali na hora bastante corrido, precisando de um documento, tendo que fazer isso, e que não fique pagando digitalização e tomando um cafezinho com a fichinha. Sabe, o advogado precisa ter mais respeito, muito mais autonomia dentro da sua casa. E é isso que a Chapa 4 vai fazer para vocês. Tempo esgotado. Dr. Luiz, 1 minuto para a sua tréplica. A nossa proposta de número 7 é exatamente trabalhar em conjunto com as subseções da região para tentarmos intervir junto à seccional no que for possível. E intervir não falamos em intervenção administrativa. Falamos em buscar o que é melhor para o advogado. Talvez seja essa a possibilidade com a anuidade? Sim. Quanto mais estivermos unidos, melhor para a classe. É importante esse tipo de trabalho. E este compromisso nós faremos. Não garanto redução, não tem como. Mas trabalhar em prol do advogado é para isso que estou aqui. É por isso que me candidatei, é por isso que quero ser o seu presidente. Temos a oportunidade de modificar. Vamos poder trabalhar juntos e fazer uma nova advocacia. Vamos aproveitar o dia 29 de novembro para virar essa página. O país clamou por modificações. O que não está dando certo deve mudar. Pense nisso. Teremos mais um mandato pela frente ou vamos apostar em quem tem condições de apresentar propostas novas que serão cumpridas, não como há 6 anos atrás. Chegamos ao final do 3º bloco. Vamos a um breve intervalo, também com notícias, destaques da redação do Repórter Diário. 2 minutos, voltamos para o último bloco. A última oportunidade nesta noite dos 4 candidatos convencerem você, advogado, você, advogada, a votar em cada um deles no próximo dia 29 de novembro. Voltamos já. Olá, internauta. Chegou a hora de revelar quais foram os sorteados da promoção do RD junto com a PlayArt, para você assistir a qualquer filme nos cinemas da PlayArt aqui na região do ABC, entre as sessões de segunda e quarta-feira. E quem venceu nesse dia 22 de novembro foi o Cleberson Amaro de Jesus e o Luiz Getúlio de Caetano, ambos de Santo André. Parabéns aos dois. Para vir buscar os ingressos, tem que vir até a sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, 4º andar, no centro de Santo André, munidos de documento com foto. E se você quer participar da nossa promoção, é muito fácil. Primeiro você nos adiciona no WhatsApp, o 99927-5496, 99927-5496, e manda uma mensagem para a gente pedindo para participar da promoção. Nessa mensagem, aproveita e manda nome completo, a cidade de onde você está falando, o endereço de e-mail e algum outro telefone de contato, para que assim que você for sorteado, você possa ser informado rapidamente pela nossa equipe. São 4 pares de ingressos, são sorteados
todos os dias aqui no Repórter Diário. E como eu disse, você poderá ver qualquer filme nos cinemas da Playart entre as sessões de segunda e quarta-feira. Mais informações sobre essa promoção você tem em todas as nossas mídias sociais. Instagram e Twitter, @Repórter Diário, no facebook.com/jornalreporterdiário e também no nosso site, reporterdiario.com.br. Valeu, galera. Até a próxima. Alcance. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. O dia... Pessoal, voltamos com o último bloco aqui, o debate com os candidatos à presidência da OAB, subseção de São Bernardo do Campo. Mais uma vez agradecendo aqui 1h40 já de debate e os internautas participando, interagindo. Obrigado a todos por esta participação importante. Neste bloco, cada candidato, ordem inversa daquela verificada no primeiro, terá 2 minutos para fazer as suas considerações finais e a última oportunidade nesta noite de pedir o voto do advogado, da advogada de São Bernardo do Campo. Pela ordem inversa, doutora Lídia Porfírio terá 2 minutos para suas considerações e de imediato já agradecemos também a participação. Doutora Lídia, 2 minutos. A gente é que agradece a oportunidade de conversar, de debater as ideias de uma forma democrática e respeitosa. Os 2 candidatos que por último falaram, disseram a respeito da participação da mulher advogada. Não é inovação das chapas a presença de 3 mulheres. Isso já acontece desde 2012. E agora, além de 3 mulheres, você que está nos ouvindo tem a alternativa de votar para uma mulher exercer o cargo de presidente e não mais os outros cargos que compõem a diretoria. Nós convidamos vocês para que venham dia 29 para votar. Votem na chapa 3, votem na chapa 11 em São Paulo, com o Dr. Caio, com o Dr. Davanzo, para que, juntamente com a seccional, seja possível mudar aquilo que é possível ser mudado. Não acredite, como o Dr. Luiz falou, em redução, em zerar a anuidade, que isso, infelizmente, não é possível. Não acredite em estacionamento grátis, que não é possível. A OAB, com a sua anuidade, mantém as quase 250 subseções. Não existe suporte desse no Brasil para profissão alguma. Quando você chega em São Bernardo do Campo e tem 4 pontos para ser atendido, todos esses pontos são mantidos com a sua anuidade. Os convênios, todos que foram feitos, você pode entrar no site da CASP, que você vai ter lá todas as opções, tanto em São Bernardo do Campo, que há quase 30 anos atrás eu é que cuidava e ainda existe muito desses convênios hoje. Tá? Curtam aí esse finalzinho de eleição, num processo democrático, e não se esqueça, dia 29 é chapa 3 em São Bernardo do Campo e chapa 11 em São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Lídia. Agora, seguindo a ordem, doutor Luiz Ribeiro, também 2 minutos para suas considerações finais. Doutor, mais uma vez, obrigado pela gentileza. 2 minutos. Obrigado, Leandro. É uma satisfação, é um prazer estar aqui, esse é o canal aberto para nós. Obrigado aos colegas que estiveram participando desse debate. Independente do resultado do dia 29, com certeza a advocacia ganha. Isto é bom para a nossa subseção. É importante que, na hora de votar, vocês façam a análise de cada candidato, não apenas as propostas. Vamos ver o que cada candidato fez, o que cada candidato faz, a atuação profissional de cada candidato pela ordem dos advogados, a atuação profissional de cada candidato efetivamente dentro dos fóruns, e não apenas o advogado que fica dentro do seu escritório e só aparece a cada 3 anos. A participação, vejam o histórico, comparem, não apenas o cabeça da chapa, o presidente,
Comparem cada presidente, cada vice-presidente, cada secretário, cada tesoureiro, cada secretário adjunto. Veja a composição de cada chapa. Veja a formação, veja a experiência. Veja o que cada um pode contribuir para você, para o melhor da advocacia. Temos propostas factíveis. Não estamos aqui para prometer o que não iremos cumprir. Vamos criar o Café com o Presidente. Teremos reuniões que serão abertas efetivamente, onde iremos discutir, dialogar, ver o que podemos fazer de melhor para a advocacia. Não serão reuniões também com portas fechadas. Você que quer participar da OAB, venha para a OAB. Ela será aberta efetivamente, transparente. Preocupação com a mulher, preocupação com o advogado jovem, preocupação com qualquer advogado que seja, sem discriminação, sem distinção. Vamos todos trabalhar juntos pela advocacia. Vamos mostrar que a advocacia são-bernardense é forte, que a advocacia são-bernardense é vigorosa, que nós queremos e exigimos o que é de melhor para nós. Venha você para essa onda azul. Vamos mostrar que temos valor, que vamos ser respeitados. Prove que o advogado é firme. Prove que o advogado são-bernardense não amarela. Obrigado, doutor Luiz. Agora, seguindo a ordem, doutor Cleiton Coutinho, a quem a gente também agradece pela participação. 2 minutos, candidato. Primeiro, agradecer ao Leandro Amaral, ao Repórter Diário, esse espaço super importante, super democrático, mas, sobretudo, agradecer também a vocês que estão aí até agora, em sinal de respeito e querendo ouvir as nossas propostas e atenciosos, interagindo. Eu vou depois revisar cada comentário, agradeço as críticas, agradeço os elogios e vou considerar cada fala de cada um de vocês pelo respeito que eu tenho com a advocacia da nossa cidade, pelo respeito que eu tenho por cada um de vocês. Quero agradecer aqui também a doutora Lídia, o doutor Quirino, o doutor Luiz, que fizeram um debate de alto nível, propositivo, um debate à altura da tradição da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa 39ª subseção, e os advogados merecem esse debate propositivo de ideias e com ideias claras. Então, no dia 29, não tenham dúvida, vamos mudar. Chegou o momento da renovação. São Bernardo do Campo, o Estado de São Paulo, não precisa continuar mais na mesmice. Eu quero dizer que nós temos um candidato a vice-presidente, que é o Dr. Bianchi, com larga experiência na advocacia da nossa cidade. Temos também o candidato a secretário-geral, que é o Dr. José, também uma pessoa muito atuante, muito combativa. Quero também dizer que temos uma candidata a secretária adjunta, a doutora Magali, com uma grande atuação como advogada, preocupada com os direitos dos advogados e das advogadas na nossa subseção. Quero dizer ainda que nós temos o doutor José Álvaro Saraiva, pessoa muito querida na nossa subseção, que é o nosso candidato a tesoureiro, que todos conhecem no fórum, que exerceu papel fundamental no judiciário durante tantos anos, mas sempre do lado dos advogados. É com esse time, com a Chapa 4, que no dia 29, São Bernardo do Campo vai buscar renovação, vai mudar e vai ser diferente. Vote Chapa 4, vote pela mudança. Obrigado, doutor Cleiton. Finalizando, 2 minutos também para o candidato Francisco Quirino. Candidato, também muito obrigado pela participação. 2 minutos. Eu que agradeço, Leandro, muito obrigado pelo convite, agradeço a todos que nos acompanharam. E eu vou dizer aos colegas que me surpreende muito a chapa da situação desconhecer o Brasil em sessões. Esse programa Anuidade Zero existe lá em Pernambuco. Eu tenho parentes, minha família é muito grande, e nós temos familiares espalhados pelo Brasil inteiro. Existe lá. Então, o desconhecimento é a falta de boa vontade da situação de fazer. Porque se existe em Pernambuco, que tem menos advogados que nós, e eles já fazem isso há 4 meses, não fizeram aqui em 6 anos, não tiveram boa vontade de pesquisar, simplesmente uma busca. A questão da Procuradoria de Prerrogativas que o Sergei vem defendendo, existe na seção de Goiás, e é remunerado. O procurador de prerrogativas é remunerado. Então, o desconhecimento e o despreparo da situação é nítido. Não tem propostas, não sabem o que fazer para melhorar a sua vida como advogado. E nós temos, todas as propostas estão lá. Vai lá no site da seção de Pernambuco e veja que existe isso lá. Vai lá no site da OAB de Goiás e vê que existe isso lá. Então, esse mundo das maravilhas não existe.
Se você acha que existe, vote 3 e continue desse jeito. Se você acha que pode melhorar e podemos trazer o que existe das outras sessões do Brasil, de Pernambuco e Goiás, para São Bernardo, seu voto é 1. E vote Sergei, 16. E eu quero dizer também que nossa missão é a inclusão de você, meu colega advogado, dos 6 mil advogados na OAB, a OAB 4.0. Eu quero agradecer também a doutora Fabiane Torres Garcia, que integra a nossa chapa, e com muita honra eu quero agradecer que seja bem-vinda, doutora, à nossa chapa. E um abraço a todos vocês. Eu quero te dar um abraço, dia 29, Tempo. E vote 16. Obrigado aos 4 candidatos à presidência da OAB de São Bernardo do Campo, fizeram um debate de alto nível, e você que está em casa, na telinha, na telona do seu celular, em especial o advogado, advogada da subseção de São Bernardo, teve a oportunidade nessas 2 horas de debate. Agradeço aos quase 2.000 comentários das pessoas interagindo aqui conosco nessa noite, de participar, de ficar ainda mais inteirado do dia a dia da subseção, para protagonizar o voto consciente no próximo dia 29 de novembro, com a eleição na subseção de São Bernardo do Campo. Mais uma vez, obrigado às assessorias, obrigado a você que está em casa. Pode ir lá curtir, assim que terminar a nossa transmissão, a página do Repórter Diário. Assim, toda vez que nós interagirmos ao vivo, você vai receber uma notificação. E você que quiser também pode acompanhar depois a íntegra. Perdeu alguma parte do debate, vai ficar à disposição no Facebook. E o Carlos Carvalho já me lembra aqui também, a íntegra na página do Facebook e também no YouTube do Repórter Diário. Só entrar no canal do Repórter Diário e você acompanha também, pode compartilhar, interagir depois também que encerrar a nossa transmissão. Obrigado, Amanda Lemos, Júlia Micali, o Ayrton, a Socorro, a Flora, o Pedro, todo o staff aqui do Repórter Diário. É a eleição 2018, agora nas subseções da OAB. Essa noite debatemos São Bernardo do Campo. Viva a democracia, viva você que nos acompanha. Boa noite, até amanhã. Dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simples.